1 Reis, capítulo 13. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Versículo 18. O capítulo de hoje apresenta uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. Conhecido apenas como um homem de Deus, este profeta foi encarregado em declarar uma mensagem de juízo a Jeroboão. Entretanto, o Senhor não o havia instruído apenas quanto ao conteúdo da mensagem, mas também quanto ao procedimento no retorno para casa. Com palavras fortes e em alto e bom som, o profeta expôs a Jeroboão o juízo vindouro sobre os sacerdotes dos altos e um sinal para provar a veracidade de suas palavras. Nem o altar rachado ou a sua mão ressequida e a cura milagrosa foram suficientes para mudar o coração do rei de Israel. Com os olhos voltados para o instrumento humano, ofereceu-lhe recompensa, que logo foi recusada em obediência ao assim diz o Senhor. Encontramos muitas vezes esta expressão sendo utilizada pelos profetas. É como se fosse a assinatura de Deus na linguagem humana. É a forma de Deus nos dizer: quem está falando é o homem, mas quem está inspirando-o sou eu. Mas apesar da recusa inicial do profeta e da sua fidelidade à ordem que o Senhor lhe havia dado pela sua palavra, apareceu um terceiro personagem que representou a sua ruína. O profeta velho apresentou ao homem de Deus justamente uma palavra contrária à que Deus o havia ordenado. Porém, mentiu-lhe. A Bíblia não diz o motivo da mentira que custou a vida daquele homem, mas nos revela sobre o perigo do engano. Percebam que o Senhor havia dito: não comerás pão, nem beberás água. E o falso profeta disse: que coma pão e beba água. Foi uma contrafação como esta que causou a queda de nossos primeiros pais. Deus havia dito: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Então, Satanás distorceu a palavra do Senhor ao questionar: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis capítulo 3, versículo 1. E diante da resposta da mulher, veio a maior e a primeira de todas as mentiras: é certo que não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Amados, por mais lamentável que tenha sido o fim daquele homem de Deus, ele sofreu os resultados de se dar crédito às palavras humanas em detrimento da palavra de Deus. Como ele foi enganado por aquele falso profeta, Jesus nos advertiu que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Portanto, meus irmãos, na jornada que nos levará para casa, não é hora de ficarmos ociosos como o homem de Deus, sentado debaixo de um carvalho, mas já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vigiemos e oremos. Bom dia, vigilantes de oração. Rosana Garcia Barros.